Urgente! O Maduro acaba de tomar 2 decisões drásticas contra o povo venezuelano. E tem mais, vocês precisam saber qual foi a decisão grandiosa que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar, né? Até que enfim. E olha só! Coppola ressurge, revoltado, e detona Zé Dirceu. Veja o vídeo. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e ex-deputado federal, marcou presença no Senado na última terça-feira, 2, para participar de uma celebração. E quem convidou o José Dirceu foi nada mais, nada menos do que Randolfo Rodrigues, viu? Foi isso mesmo, ele convidou para José Dirceu ir lá no Senado, sentar lá na tribuna e depois fazer essas declarações que Coppola vai revelar para vocês agora. Olha só, peço a todos que deixem o like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Se você ainda não é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Opiniões sobre esse lamentável episódio. Zé Dirceu, ícone do PT, é um criminoso reincidente que por mais de uma vez tentou subverter a democracia para que seu partido se perpetuasse ilegalmente no poder. Dirceu foi um agente protagonista dos escândalos do Mensalão e do Petrolão e nunca se desculpou por seus crimes contra a administração pública. Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, portanto, terceira instância do Poder Judiciário, condenou Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 30 anos de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Bom, sim, eu concordo com você, telespectador. É um absurdo que um senhor com essa ficha corrida não esteja atrás das grades, mas ainda mais assintoso é o Senado Federal estender o seu tapete vermelho e receber com toda a pompa um delinquente condenado que está cumprindo 3 décadas de pena por corrupção, ainda que em regime aberto. E sabem qual era a tarja da TV Senado enquanto esse senhor discursava? Senado celebra democracia brasileira. Uma afronta ao bom senso, um deboche com o povo e uma vergonha para o Congresso. Não existe democracia sem respeito à lei. O pressuposto básico da convivência democrática é justamente a obediência à lei, especialmente à lei penal e principalmente se você é um servidor público. Portanto, um corrupto reincidente não deveria ser prestigiado dessa forma em uma casa legislativa. Guardadas aí as devidas proporções, é como se um condomínio homenageasse o ladrão dos seus apartamentos. Não faz sentido nenhum e é ultrajante. Portanto, ao retornar à cena do crime, o Zé Dirceu não está celebrando a democracia brasileira. Ele está, sim, celebrando a democracia brasileira. Uma democracia que prende e silencia inocentes, mas solta e dá palanque a criminosos condenados. Esse é o real simbolismo dessa visita. Bom, respondida a pergunta, eu separei aqui algumas pérolas do discurso para entreter a nossa audiência. Segundo o Zé Dirceu, aspas, a democracia está em risco no mundo, não é só no Brasil. E como exemplo desse fato, ele cita a guerra contra o povo palestino. Bom, só para restabelecer a verdade, a guerra é de Israel, uma democracia parlamentar, contra os terroristas do Hamas, que, por sinal, instauraram uma ditadura na faixa de Gaza desde 2006, perseguindo minorias, torturando dissidentes e matando opositores. O Dirceu também disse que o Brasil precisa de uma revolução social e que não há nenhuma razão para que 20 milhões de pessoas passem fome no Brasil. Vejam só que dado impressionante que ele citou. O governo Bolsonaro, que dobrou o número de lares beneficiados pelo Bolsa Família de 11 milhões para 22 milhões e triplicou o valor médio de pagamento de 191 para 600 reais, contabilizava supostamente 33 milhões de famintos. Lembram disso? Aí, já no primeiro ano do governo Lula, milagrosamente, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É claro que quem assina esses estudos bem duvidosos não é o IBGE, mas sim grupos de pesquisa ligados ao lulopetismo. Nessa mesma toada, falando aqui sobre insegurança, ainda sobre insegurança alimentar, o Dirceu disse esperar que os agrotóxicos deixem de existir nos próximos 10 anos. Então, para começo de conversa, esses defensivos agrícolas são devidamente autorizados pela Anvisa, uma agência reguladora do próprio governo. E graças a esses produtos é possível produzir em escala e alimentar a humanidade a preços
preços mais acessíveis. E aqui eu faço questão de registrar uma nota lateral. O PT adora falar que os sem terra são os maiores produtores de arroz orgânico do país e que esse é um modelo sustentável de agricultura. Pois é, isso não é verdade. Manchete da Folha de São Paulo de janeiro desse ano. Arroz orgânico do MST tem produção quase irrisória, mas virou marca simbólica. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o grão orgânico do sem terra corresponde a apenas 0,5% da produção do Rio Grande do Sul. São cerca de 5 mil hectares de um total de 865 mil hectares plantados do grão. E pior, o valor desse arroz para o consumidor final, que é o que realmente importa, é de 20% a 100% mais caro que o alimento padrão. Então, como vocês podem atestar por esses exemplos que eu trouxe, o discurso do Zé Dirceu vem repleto de proselitismo e desinformação, o que me faz concordar com pelo menos uma opinião do nosso ilustre condenado por corrupção. A democracia está em risco no Brasil. Categoria do senhor José Dirceu. Eu nunca cometi crime, eu não reincidi em crime, eu não cometi crimes contra a administração pública, eu não cumpro uma pena superior a 3 décadas de prisão, que por esse não ser um país sério, ele cumpre em liberdade relativa. Como você disse, quite com a sua liberdade. Zé, ninguém está discutindo se Zé Dirceu tem ou não o direito de ir ao Congresso. É óbvio que ele tem, senão não o exerceria. Certo? Isso não seria permitido a ele. O que nós estamos discutindo não é a legalidade do ato, é a moralidade do ato, é o decoro do ato, do ponto de vista, né, que nós estamos diante de um criminoso reiterado. Né? Foi condenado no mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Depois foi condenado em terceira instância em mais de um processo pelo mesmíssimo crime, que é um crime que subverte a democracia. O que era o Petrolão, senão a manipulação eleitoral, né, por meio do financiamento ilegal de campanhas. Agora, falar que o Zé Dirceu é um defensor da democracia, e outra coisa, Zé, você fica aí bradando contra os discursos, né, do então deputado Jair Bolsonaro. Atualmente, nós temos um presidente da República que defende torturador, que defende assassino, que defende ditador, que fala que a ditadura na Venezuela, que em apenas um ano matou mais de 5 mil pessoas por motivo político, que essa ditadura não passa de uma narrativa da antidemocracia. Portanto, você não precisa ir tão longe no seu exemplo. Fique no atual presidente da República. Já vai servir de boa comparação para você. Né? Agora, é óbvio que prestigiar um corrupto é um assinte. Isso ofende a moralidade, isso desprestigia o Congresso Nacional. Não à toa, né? Isso aqui são dados do Datafolha. Menos de 10% dos brasileiros se sentem representados pelo Congresso e pelos partidos políticos. É por causa de situações como essa. E o que chama mais atenção, e aqui de novo, é direito dele. Numa entrevista recente, o Zé Dirceu afirmou o seguinte: apenas por justiça eu acho que mereço voltar à Câmara dos Deputados. Vejam o conceito pervertido de justiça. Como assim um criminoso reiterado por crimes contra a administração pública acha que é justo voltar? Isso é como falar que ele lutava pela democracia. Não, Zé, a gente não pode reescrever a história. Né? Todo mundo sabe a história da guerrilha do Zé Dirceu, da Revolução Armada. Ele pegou em armas não para restabelecer a ordem democrática e o Estado democrático e direito. Ele pega em armas para quê? Para estabelecer uma ditadura socialista nos modelos internacionais, inclusive relativizando a soberania nacional. Que bom que ele se desradicalizou, ou pelo menos assim finge. Talvez finja tão bem que de fato se comporte dessa maneira. Mas o fato é que a gente está diante de um cidadão que não é exemplar. Ele não pode estar numa celebração da democracia. Por quê? Porque ele tentou subvertê-la. Primeiro, num escândalo que visava, né, o suborno de um poder, né, do poder legislativo, para fazer as vontades do poder executivo, e depois por tentar subverter as eleições no esquema do Petrolão, que a gente já discutiu amplamente. Então, eu só queria deixar bem claro que eu não estou fazendo um protesto contra o direito dele ir e vir, se assim a justiça entende. Eu só estou questionando aí a moralidade mesmo do ato e o decoro dos parlamentares que prestigiaram, né, essa figura que ainda não está quite com a justiça. Maduro acaba de enterrar definitivamente a democracia na Venezuela, o direito de ir e vir.
Olha só o que ele acabou de fazer. Regime de Maduro cria lei que proíbe liberalismo e conservadorismo na Venezuela. A ditadura venezuelana criou uma lei que aumenta a censura e criminaliza qualquer ideologia acusada de fazer apologia ao fascismo. O regime da Venezuela apresentou na última terça-feira um projeto de lei que proíbe o liberalismo clássico e o conservadorismo, considerados ideologias fascistas. Viu? O documento apresentado na Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela ditadura chavista, é chamado de Projeto de Lei contra o Fascismo e o Neofascismo e expressões similares. O texto foi elaborado por ordem direta do ditador Nicolás Maduro e já foi aprovado em sua primeira leitura pela Assembleia Nacional. Gente, o que está acontecendo na Venezuela? O que está acontecendo na Venezuela é que o Maduro comanda o próprio Maduro, que comanda as Forças Armadas e que comanda o Congresso. O Maduro controla tudo na Venezuela, até o povo venezuelano. Então o Maduro cria as próprias leis e coloca em pauta no Congresso, e o Congresso, que foi indicado pelo Maduro, aprova as leis do Maduro. E aí a justiça, né, vai punir todas aquelas pessoas que fugirem da tão chamada, né, democracia ditatorial que o Maduro implantou na Venezuela. Gente, então o conservadorismo sem chance na Venezuela. Acabou. Não tem oposição na Venezuela. Mostra claramente que o Maduro vai concorrer contra o Maduro e o Maduro vai ganhar do Maduro, e qualquer uma pessoa que se levantar contra o Maduro falando sobre conservadorismo, pátria, ordem e progresso, né, poderá ser preso na Venezuela, né? Maduro promulga a lei que anexa território guianese de Esequibo à Venezuela, a chamada Lei Orgânica para a Defesa de Esequibo. Foi assinada na quarta-feira 3 pelo presidente após a assembleia realizada no fim de 2023. Aprova a criação de província venezuelana na região. Mas só que o Maduro esqueceu de perguntar se as Forças Armadas dos Estados Unidos, que está lá, né, na Guiana Francesa, concorda com isso. Ele esqueceu também de perguntar, né, o país que ele quer invadir concorda com isso. Então, o Maduro criou o seu próprio exército na Venezuela, criou a sua própria corte, né, o Supremo. O Maduro criou o seu próprio Congresso, e tudo que o Maduro achar que é bom para ele, ele coloca em pauta no Congresso, e o Congresso aprova, e aí o Maduro, né, aplica suas leis que ele mesmo criou. Isso é o que, gente? Isso é o que? Até que enfim o ministro Alexandre de Moraes toma uma grandiosa decisão. Moraes volta atrás e determina a soltura de coronel preso no 8/1. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, voltou atrás e concedeu, em decisão publicada nesta quarta-feira 3, a liberdade provisória do coronel Paulo José Bezerra. Ele é um dos investigados por suposta omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O que aconteceu? Moraes havia negado o pedido de soltura de Bezerra, alegando que o coronel estava na ativa. Porém, como consta na nova decisão, o militar está na reserva desde o ano passado. O ministro argumenta que a liberdade pode ser concedida, já que foi encerrada a investigação policial e a produção de provas, além da denúncia ter sido oferecida pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudesse atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, uma vez que houve reestruturação total do comando da Polícia Militar do Distrito Federal.